que é o exercício que os cantores fazem antes de começar um coral, por exemplo. A gente viu isso na aula passada, que geralmente o regente coral tem um diazepam, que é tipo uma gaitazinha, que aí ele equaliza quais são as vozes altas, as vozes médias, que são os contratos, e as vozes baixas, que são os barítonos no coral. A mesma coisa, gente. Quem tem a voz muito aguda, né, que fala assim, não sei o quê, de vez em quando tem que fazer um exercício no médio. Quem tem a voz muito grave, que fala muito lá embaixo, também às vezes é bom. Quanto mais no médio a gente puder ficar, melhor, para que a nossa voz, né, nem seja uma voz que as pessoas tenham dificuldade de escutar, e nem uma voz aguda demais que às vezes irrita, cansa quem está ouvindo. Então, tudo isso porque nós que trabalhamos com o movimento sindical, né, muitas vezes quem trabalha também em outras atividades que precisa usar a voz, é importante que a gente exercite. A nossa voz é a nossa ferramenta de trabalho, não só para quem é locutor de rádio ou trabalha em TV, mas para o sindicalista, que está sempre dando entrevista, que está sempre falando numa assembleia, né? Quantas vezes a gente vê numa assembleia as pessoas irem lá porque estão naquela adrenalina toda, e aí vão falar, mas falta fôlego. Termina já gritando assim, rouco no final, e as pessoas não entendem o que a pessoa está dizendo. Então, cuidar da voz, porque às vezes falar com entusiasmo não necessita a gente falar gritando, né? Principalmente se você tem um microfone na mão. Então, você pode falar com calma, mas falar com ênfase. E aí é um pouquinho isso que a gente vai ver já na aula de hoje. Tem um videozinho que eu vou tentar apresentar aqui. Essa parte de tecnologia. Oi, aqui é o Rafael, sou apresentador de TV e diretor de comunicação. Você sabia que o ritmo que você escolhe para fazer as suas apresentações, para falar o seu texto, vai interferir no resultado que você vai alcançar com o seu público? Muitas vezes você quer acelerar seu público, então você vai acelerar a sua fala, vai trazer muitas informações, muitas palavras dentro das suas frases, e não vai parar de falar. E aí você vai trazer muitas informações, muitas palavras no seu texto para acelerar o seu público junto com você. Detalhe importante, é preciso você trabalhar bem a dicção das palavras, a articulação das palavras, para que as pessoas entendam mesmo você acelere seu texto. Você pode acalmar sua plateia, falando um pouco mais lento, esticando as palavras, dando ênfase em cada palavra que você quer destacar. E aí a plateia vem junto com você, ela se acalma junto com você. Outro fator que interfere, além do ritmo, é o tom da sua voz. Você sabia que 38% do sucesso da nossa comunicação se dá pelo tom da voz? Sim, é uma comunicação não verbal. E isso é muito mais do que o conteúdo, que é só 7%. Interessante, né? Vou te dar um exemplo muito prático do poder do tom da voz. Quando um pai vai dar uma bronca num filho que não entende muito de vocabulário, não conhece todas as palavras, às vezes um bebezinho, mas pelo tom da voz do pai, o filho já vai ter uma reação imediata. Não põe a mãe que dá choque! Não pode! Que medo! Ai, meu nenenzinho gostoso do papai! Ai, meu sorriso já. Quando você for fazer uma apresentação em vídeo, você tem que tomar cuidado para não falar tudo agudo, tudo lá em cima, tudo agudo, sabe? Todas as palavras lá em cima, e aí a pessoa que está assistindo com você tem a sensação de que está segurando uma corda e está esticada essa corda, em algum momento ela vai arrebentar. Cansa só de ouvir uma pessoa falar assim. Já tem gente que leva tudo pro grave. Faz uma apresentação assim, fica até estranho falar, mas faltam algumas palavras, a palavra sai sem força, a voz sai sem força, porque tá muito grave. Então se você falar muito agudo, desce o tom. Como assim tom, Rafael? Eu tô entendendo o que você tá falando. Vamos imaginar uma nota musical. Amigo editor, dê um dó. Para aumentar o tom, eu posso mudar para o ré, de dó para ré, amigo editor. Viu só?
quando a gente muda o tom de voz, parece que até o nosso ânimo muda. Se eu for do grave para o agudo, eu demonstro mais ânimo. Essa é uma maneira para você interferir no resultado e ainda se conectar melhor com o seu espectador. Agora, se você está num tom muito alto, me dê um sol no editor. Sim, agora vamos baixar o tom que está muito alto. Assim fica mais confortável, nesse tom é mais confortável. A sua plateia vai conseguir respirar um pouco mais com você. Aqui vai um detalhe. É importante você ter momentos de tom agudo e é importante você ter momentos de tom grave. Mas nunca só uma coisa e nem só outra. A sua apresentação não deve ser monótona. Você deve pensar nela como uma música. Música, Rafael. Eu dei um play nesse vídeo para aprender a falar, não para aprender a cantar ou para dançar. Pirou de vez. Percebe que uma música não tem um tom só. Se uma música tivesse um tom só, ela seria assim, ó. Ou seria... Percebe? Não tem graça nenhuma. Pelo contrário, cria uma tensão. Parece um som de uma campainha, de uma buzina. É algo que você não vê a hora de acabar. É ou não é? Como eu faço para transformar então a fala na música, como você está dizendo, Rafael? Diz logo. Aí antes de dizer, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Então vamos lá. Vamos pensar a nossa fala como uma música. Percebe que uma música, ela nunca vai do começo ao fim de uma forma igual. Ela tem momentos de ápice, tem momentos mais calmos, tem momentos mais acelerados, e é isso que cria uma identidade para a música. Tem música que nos acelera, tem música que nos dá ânimo, tem música que nos dá esperança. É pela combinação dos ritmos, dos instrumentos, dos tons mais agudos, dos tons mais graves. E um detalhe muito importante, isso acontece com a nossa fala. É uma forma que não fica legal da gente falar em frente às câmeras. É utilizando a mesma musicalidade das palavras. Por exemplo, oi, aqui é o Rafael Arruda, sou apresentador de TV, diretor de comunicação. Aqui eu vou te dar uma dica para você identificar se a sua fala não está monótona. Vou transformar essa frase que eu apresentei para vocês em música. Por exemplo, oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Arruda, sou apresentador de TV. Percebe que é tudo igual? Eu estou dizendo frases diferentes, porém a musicalidade de cada frase está igual uma com a outra. E aí eu penso, eu estou dizendo conteúdo diferente, por que está monótono? Porque a musicalidade se repete. É como se você fizesse um eletrocardiograma e ele faz o mesmo desenho sempre. Sobe pro agudo e desce pro grave, sempre o mesmo desenho. E o que eu devo fazer, Rafael? Quebre o padrão. Vou repetir, quebre o padrão. Se o desenho está o mesmo, é hora de fazer um desenho diferente. E olha que absurdo, a gente está falando de fala e ao mesmo tempo eu estou falando de desenho e de música. Profundo isso. Começa mudando o final das frases. Se a gente visualiza com uma música e o eletrocardiograma, muitas pessoas terminam o final de frase para baixo. Então você pode terminar uma frase para baixo, mas você pode terminar outra frase para cima. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Arruda. Ó, terminei na mesma linha. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Arruda. Sou apresentador de TV. Subi mais um pouquinho. Percebe que todo final de frase eu fiz de uma maneira diferente. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Arruda. Sou apresentador de TV. Percebeu? Se eu for transformar isso em música... Percebe? Ficou uma música diferente da outra. Ah, Rafael, pareço um bobo fazendo isso. Mas isso faz a diferença. E aqui eu vou dar uma dica. Você pode escolher frases que terminem para baixo. Mas quando a gente termina uma frase para baixo, o que acaba acontecendo é que algumas letras ou palavras acabam se perdendo. Então evite essa técnica. Ou termine para cima, ou mantenha. Outra técnica que eu posso utilizar é quebrar as palavras. E aqui eu posso utilizar dois ritmos diferentes, nem só o acelerado e nem só o lento. Eu posso ter uma frase que eu estou dizendo as palavras de uma maneira acelerada e de repente eu paro em uma palavra. É
como se você estivesse lendo um texto no papel e você tivesse uma palavra que está em negrito. Percebe que quando você lê uma palavra que está em negrito no seu texto, você dá mais atenção a ela. Ponto principal: para não deixar o seu público se desinteressar por sua apresentação, quebre o ritmo da sua apresentação e redesenhe o seu discurso. Depois disso, coloque o tom ideal na sua voz para alcançar os resultados que você deseja. Sucesso na comunicação! O Rafael aí, ele trabalha em comunicação, então muitas coisas é para a realidade deles. Nós trabalhamos com movimento sindical, nem tudo pra gente é animação de plateia. E aí, gente, vamos fazer uma greve aí? Da massa, não é assim, né? A gente tem que falar sério, vamos dizer. O nosso assunto é sempre muito sério, é um assunto que envolve o emprego das pessoas, a vida das pessoas, para voltar ao desconto sindical. E a gente precisa explicar. Lenilda, mas esse vídeo seria discussando, no tom de voz que você, nesse tema? Então, Alfredo, é isso. Quando a gente grava um vídeo, é um tom, né? Quando a gente grava o vídeo, as pessoas estão assistindo individualmente. Então, o importante é como eu estou falando aqui com vocês. A gente imagina que está conversando com uma pessoa. A gente pode até falar no plural, mas você imagina que está conversando com uma pessoa. Então, tem que ser falando direto para ela. Não precisa gritar no vídeo, não precisa fazer muito gesto, é bom fazer gestos. Nesse caso, não vai ser um vídeo de tom de discurso, e sim de uma conversação, né? É, conversação. Companheiros e companheiras, né? Ou como a gente se refere, colegas. Nós estamos com a dificuldade, aí ele fala, lembra que ele falou isso, de separar as palavras e as sílabas para enfatizar. Nós estamos com uma dificuldade hoje muito séria para o nosso sindicato, que é o desconto em folha. Sem a contribuição dos sindicalizados, o sindicato não sobrevive. Nós precisamos da ajuda de todos. Então, aí não vou falar o texto não, mas é mais ou menos isso a questão do momento, né? Deve ter outras questões, aí vocês podem sugerir outros assuntos, convocar para uma assembleia. Mas a gente precisa exercitar, fazer vídeo, porque, por exemplo, hoje, com todas essas dificuldades da pandemia, a gente nem sempre está na porta da escola ou do setor de trabalho com um carro de som ou com um megafone. Quando a gente está com um megafone, o tom da voz, o jeito do discurso é um. Você está falando para o geral, não sabe nem quem está lhe ouvindo. Então, você tem que fazer um discurso geral. Atenção, atenção, trabalhadores do CEPA. Estamos aqui, o Sindicato dos Auxiliares em Educação de Alagoas, o SAI, para convocar. É uma coisa. Quando você está gravando um vídeo para as redes sociais do sindicato, não precisa esse tom assim de... Tipo, quando está anunciando, atenção, circo na cidade, né? Não é esse tom de anúncio. É um tom de conversa. Companheiros, estamos vivendo um momento bastante difícil do nosso sindicato. Sem a contribuição dos sindicalizados, o nosso sindicato não sobrevive, não tem dinheiro para pagar as contas. Então, já é um outro ritmo, conversando, mas conversando com entusiasmo. Porque se a gente ficar também gravando um vídeo assim, tipo... Olá, colegas, nós estamos aqui porque o sindicato está sem desconto. E sem desconto o sindicato não sobrevive. A pessoa pula o vídeo, né? Pula o vídeo, não quer nem... Porque fica monótono. Parece que você nem você está acreditando no que você está falando. Então, muito da nossa comunicação é demonstrar, né, a convicção que você tem naquilo que você está falando. Você tem que acreditar no que está falando. Né? Você tem que acreditar que o seu assunto é importante, que convocar para essa assembleia é importante, que você... tem que convencer os colegas a participar, que o sindicato não se faz com 5, 6 pessoas, então a gente precisa que a mensagem chegue cada vez mais longe. E para isso a gente tem vários instrumentos e para isso a gente está estudando como se comunicar, como falar no megafone, como falar no carro de som, como falar numa assembleia. A gente viu um pouco na aula online, na aula presencial que a gente fez, que foi a primeira, que quando a gente fala numa assembleia, você visualiza, você vai lá para frente, pega o microfone, né? Você visualiza a pessoa que está mais perto de você até a última.
E na sua consciência e no seu jeito de falar, você tem que falar com todas. Então, se você passa muito tempo da sua fala olhando só para a primeira pessoa da fila e falando para ela, a pessoa que está lá atrás vai começar a conversar, porque dá a sensação que não está falando comigo. Então, você tem que falar, né, aqui para a primeira pessoa da fila: olha, fulano, nós precisamos olhar lá para o fundo, todos nós aqui que estamos nessa sala, temos que ter consciência da nossa tarefa. Então, você fala para todo mundo que está na sala. Às vezes acontece, principalmente quando a pessoa é tímida ou muito nervosa, de que quando você olha para uma pessoa que ela tem uma reação negativa, você desmonta. E você olha para uma pessoa e ela tá tipo assim, pô, falando merda, né? Desculpa a expressão, mas tá. A sensação que você tem é isso, que você tá falando uma besteira enorme. Então, a gente tem que fazer recursos para você não perder o seu discurso, né? Se você achar importante, se é uma pessoa que é sempre oposição ou sempre chato, você pode falar com raiva mesmo, não diretamente para ela, porque o pior erro que a gente pode cometer é a gente estar com a atenção de toda a sala voltada para você e você ir brigar com uma pessoa. Deixa para brigar depois. Agora, quando uma pessoa está lá fazendo uma cara feia e lhe provocando, você pode ter duas reações. Ou você aproveita a inspiração da raiva que ela lhe dá para falar para todo mundo, mas com raiva. Nós não podemos mais admitir no nosso sindicato pessoas que não se importam, pessoas que não vão à luta com a gente. Nós precisamos de todos e todas. Você ficou com raiva porque aquela pessoa estava bem assim, não se importando. Você pode fazer isso. Se você não tem muita segurança ainda, né? Porque eu, pelo menos, vários discursos que eu já fiz na vida, com raiva eles ficam melhor. Então, eu olho logo para a pessoa que eu mais detesto naquela plateia, não faço discurso para ela, mas faço inspirada nela. Tem gente no movimento sindical que só fica aqui para atrasar a nossa luta. Mas as pessoas que estão aqui, que querem construir, vão ser mais fortes do que isso, né? Você se inspira naquele chato que está lá, me enchendo o saco, para fazer um discurso mais enfático para todo mundo. O que você não pode fazer, tá lá na frente, todo mundo prestando atenção em você, e você para olhar para aquela pessoa e ficar: você que fica aí me olhando com essa cara feia, tá me olhando por quê? Aí você já perdeu a razão, já perdeu a atenção das pessoas, e as pessoas vão querer ver a briga. Opa! Briga! Já perdeu, e às vezes você tem só 3 minutos, só 5 minutos para falar. Se você tem mais assim, insegurança, mais timidez, ao invés de você olhar para essa pessoa, para se alimentar assim dessa indignação e falar com mais raiva, você olha para quem lhe dá apoio. Às vezes é o melhor a fazer, né? Em vez de você se inspirar naquela pessoa que lhe dá raiva para você fazer um discurso mais enfático, você olha para aquela pessoa que sempre tem na plateia, né? Não é possível que não tem uma pessoa que seja sua amiga e que está ali lhe dando força e olhando para você. E a gente, às vezes, tem que fazer isso com nossos colegas, porque todo mundo que está falando como orador está esperando um apoio. A pior coisa é uma pessoa ir lá para frente falar e ter a sensação de que está todo mundo em conversa paralela, ou olhando para a janela, mas ninguém está lhe ouvindo, né? Então, pelo menos, até para quem está começando no movimento sindical, quem não tem muito costume de falar, né? Quando a pessoa for falar, é bom criar um público. Sempre é bom criar um público, né? As pessoas que são amigas, que são companheiras dessa pessoa, e ficarem lá na frente, olhando para ela, apoiando, fazendo, é isso mesmo, né? A gente faz, é isso mesmo com a cabeça. Isso dá força para quem está falando. Isso também ajuda bastante. Principalmente os nossos colegas que são mais inseguros, porque a gente não nasce falando para o público, né? Principalmente as mulheres. Para as mulheres ainda é mais difícil, né? Neuci, que está aqui, Marta. As mulheres não são educadas, em geral, para falar para público, né? Então, sempre, às vezes, até no movimento sindical, ficam com as tarefas de organizar a sala, organizar as finanças, organizar o secretariado. Mas na hora de convocar, de falar para o público, de dizer o resultado de uma negociação, de comunicar o que foi decidido numa audiência com o governador,
geralmente vão os companheiros. E as mulheres precisam ter esse, como a gente diz no movimento, esse lugar de fala, né? Porque hoje as pessoas observam. Mais do que antes, as pessoas observam. Tá ótimo essa luta ali, mas não vejo uma mulher falando. Não vejo um negro participando. Então, esse sindicato, será que ele é machista? Será que ele é racista, né? As pessoas hoje, por que tem cota? Porque as pessoas querem representatividade. Quer dizer, o nosso movimento, ele dá espaço para as mulheres crescerem como dirigentes, dá espaço para a participação de todas as etnias, né? Não é só aquela ideia de que só os brancos é que são os mais inteligentes, os mais bonitos. Isso já caiu por terra há muito tempo, né? Desde a libertação dos escravos, que a gente luta para que as pessoas de todas as etnias, e isso tem que estar presente no movimento sindical, tem que estar presente na hora que a gente vai falar, a gente tem que prestar atenção nisso, né? De quando o nosso sindicato vai ser representado numa assembleia, na escolha de delegados para ir para um encontro estadual ou nacional, a gente tem que olhar para o perfil. E, gente, ali só tem homem. Cadê uma companheira para nos representar? A gente dividiu aqui quem vai falar na Assembleia. Cadê uma fala de uma companheira? Cadê a Marta para falar aqui, a Nilce para falar aqui? Então, tem que ter esse espaço. E as companheiras têm que treinar. A gente não aprende de uma hora para outra, não. A gente tem que treinar para ocupar esse espaço. Tem que assistir mais vídeos como esse aí que o Rafael falou. Tem que treinar na frente do espelho. Se o marido ou o filho achar que você está doido, você fecha um pouquinho, então explica. Explica, ó, tô treinando aqui. O Ernesto já não me acha mais maluca, nem quando eu tô fazendo, nem gargarejando com água, porque ele sabe que faz parte, né? Fazer essa... Imagina, eu tô na sala, aí do nada... Pronto, já teve a sua participação, já. É porque às vezes eu vou gravar, aí eu fico aqui no meu quarto. Uau, 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 uau. Porque você tem a impressão que sua voz está pronta, ela não está. Tente gravar depois, quando vocês tiverem um tempo. Tente gravar o discurso, o vídeo que vocês vão fazer. Antes de colocar ele para valer. Tente gravar assim, do nada, assim. Faz o texto, decora e grava. Depois você faz passar. Tem um exercício que é você movimenta a língua dentro da boca para todos os lados. Tem esse que é com a água, que eu acho muito bom, porque eu tenho tendência a ficar rouca ou aquela voz com pigarro, né? Então, esse exercício limpa, tá vendo? Você tá com pigarro, em vez de você ficar arranhando, você faz isso por um tempinho, ou esse exercício, que ele tanto acalma, como ele ajuda a ver... Como ele ajuda a ver se você está falando corretamente, né, num nível bom de altura, de articulação, nem forçando para falar alto demais, você não vai conseguir chegar até o final, e nem falando muito baixinho, ninguém vai prestar atenção em você. Você tem que ter uma média, você tem que encontrar a sua média de fala, né, aquela que é confortável para você, que você não está forçando, mas que também não fica muito baixo para as pessoas, nem numa gravação como, né, num momento como esse. A gente tem feito isso demais, gente. A gente tem que aprender a usar esses recursos, porque a gente tem feito demais isso. Reunião online, em que você fala para as pessoas, mas na verdade você está falando para a câmera do seu computador ou do seu celular, né, e você tem que tentar visualizar as pessoas que estão lá. É muito diferente de quando a gente está numa sala e todo mundo está junto e você sente a reação das pessoas ao que você está falando. Você fala uma coisa e a pessoa... Aí você já diz, é isso mesmo. A pessoa está concordando com o que eu estou dizendo, está entendendo o que eu estou dizendo. Já anima. É muito melhor quando a gente faz uma interação presencial, todo mundo junto, do que essa online, né? Mas a gente vai ter que aprender essa online também. E para isso você tem que aprender várias coisas numa comunicação online, né? Eu estou falando, daqui a pouco eu abro para as perguntas para vocês falarem, mas
Deixa eu colocar alguns conteúdos. Por exemplo, nessa comunicação que a gente faz com câmera, a gente tem que pensar em várias coisas, várias. Além do seu texto, além de você saber falar para a câmera, porque para eu falar, para vocês terem a impressão que eu estou olhando para vocês, eu estou olhando para onde, na verdade? Para a câmera do computador. Se eu for olhar para a posição que o Alexandre está na minha tela, eu vou olhar de lado, né? Para olhar para o Alexandre, achar que eu estou mesmo olhando para ele, eu tenho que olhar para a câmera. E aí você tem que fazer de conta que as pessoas que você quer conversar estão lá no fundo daquela câmera. Aí você olha direto nos olhos, dá uma sensação maior do que você está falando com elas. Porque é estranho, a gente se acostumou, porque tem vários níveis assim de intimidade com o vídeo, mas diga se não é estranho quando você está assistindo um vídeo que a pessoa não olha para a câmera, ela fica olhando para o lado. Gente, eu vim aqui nesse vídeo para convocar para uma assembleia. Dá a impressão que a pessoa não está falando com você. Você está assistindo uma gravação dela falando com outra pessoa, mas não com você. Para ela achar que você está falando com você, você tem que olhar para a câmera e falar: olha, gente, esse recado que eu quero dar é para você. Para você que está aí me ouvindo. A gente precisa de todo mundo na assembleia da semana que vem. Não dá para você faltar. E aí você convence, é você. Eu estou falando com você, certo? Não estou falando com a pessoa lá do lado. É você que tem que sair de casa e ir para essa bendita assembleia, porque a gente não está tendo quórum. E hoje o movimento sindical está difícil, porque as pessoas acham que tem outra pessoa para resolver o problema por elas. E não é, gente. O problema só resolve se a gente se junta e pressiona. Quem é que vai garantir o pagamento do salário? Se não fosse o governo não perceber que a categoria está disposta e unida. Né? Adianta, por exemplo, convocar uma greve de servidores públicos federais, como a gente está tendo agora, está convocada, se ninguém nem está sabendo. Amanhã tem uma paralisação. Pergunte se o meu sindicato gravou algum vídeo convocando. Aí eu vou ter que adivinhar que é para eu participar disso. Não, pelo que eu vejo nas redes sociais da FASUBRA, e eu estou dando aqui um exemplo, mas que serve para todos, pelo que eu vejo nas redes sociais da nossa federação, que é a federação de todos os sindicatos de servidores das universidades, está convocado lá para Brasília. Em letrinha pequena tem assim: a FASUBRA recomenda que as entidades de base, quer dizer, os sindicatos, também convoquem mobilização. Como é que eu estou em casa ou estou na minha sala de trabalho, no meu setor de trabalho, e vou me convencer de que eu tenho que sair dali e ir para uma atividade? Se tiver uma convocação assim, né, olhando nos olhos e falando: colega servidor, amanhã vai ter uma assembleia para a gente fortalecer o ato que está sendo realizado em Brasília. Precisamos da participação de vocês. Aí você vê que o negócio é comigo, né? Eu tenho que ir lá, vou ter que dar um jeitinho de sair mais cedo do meu setor, mas o sindicato está me convocando, é importante eu ir para lá. O sindicato está precisando da força dos seus filiados para chamar a atenção do governo para o reajuste salarial. E está num momento difícil, né? Saindo da pandemia, crise econômica, e ainda tem o fator de que a sociedade toda não está apoiando. Por quê? Porque eles veem o servidor público, até mesmo vocês que têm, né, uma outra realidade de trabalho e uma outra realidade salarial, mas hoje até os auxiliares em educação, né, o pessoal que trabalha lá, são vistos, assim, de certa forma, como privilegiados dentro da categoria. Porque a gente, que é servidor público concursado, tem o salário garantido. O pessoal acha que a gente não precisa fazer nada para ganhar aquele salário, que não é bem assim, né? A gente trabalha, dá conta das nossas tarefas, mas até para falar para a sociedade, explicar os nossos direitos, hoje está difícil. Por quê? Porque quebraram o regime de trabalho da CLT. A CLT foi desmontada. Então, quem está, como nós, concursado, dentro da classe trabalhadora que não tem direito nem a descanso remunerado, a gente parece privilegiado, não é?
A gente tem que garantir nossos direitos. E mesmo assim a gente tem que ir à luta. Porque a gente não vai nivelar por baixo. Não vou fazer greve para aumentar meu salário, não, porque, poxa, o entregador os entregadores aí, motoboys e o Uber está numa situação pior do que eu. É nisso, né, que o patronato quer que a gente acredite. Que se tem alguém pior, você não tem por que estar pedindo direitos, que você é um privilegiado. Nenhum de nós é privilegiado. E nós temos que lutar por nossos direitos e ajudar os entregadores e as outras pessoas a lutarem pelo direito delas. Então, a gente tem que convencer as pessoas. São várias questões que você tem que convencer. E usar o vídeo para isso é importante. Fazer live. Live é outra coisa, né? Porque você tem que organizar o seu texto. Aqui, por exemplo, eu dei uma erradinha na fala. Se fosse num vídeo, eu parava e ia gravar de novo, para não sair errado. Mas se for numa live, eu tenho que ter pelo menos o roteiro do que eu preciso falar direitinho, para errar o menos possível. Não dá para falar 1 hora sem errar nada. Não existe esse, nem William Bonner. Mas a gente tenta errar o menos possível, ficar o mais tranquilo possível para as pessoas não perceberem nervosismo. Não é que a gente não tenha nervosismo, não. Todo mundo tem, um pouco mais ou menos. É que as pessoas não precisam perceber o seu nervosismo. Você tem que passar calma, mesmo quando você está nervoso. Você tem que passar entusiasmo, mesmo quando você está desanimado. Você não vai convocar uma assembleia para dizer para os seus colegas de trabalho: olha, gente, não adianta, deixa para lá, a gente não vai conseguir, não tem como fazer, a situação está difícil, o governador tem razão, acabou o orçamento do Estado, ainda vão cortar aí o ICMS dos combustíveis, aí que não vai dar mesmo. Daqui a pouco você está rodando o chapéu e o pessoal dando uma parte do salário para o governo, né? Se for assim. Mesmo quando você tem lá as suas dúvidas, que é normal que a gente tenha dúvidas, você tem que decidir o que vai falar com as pessoas e passar isso com entusiasmo para elas acreditarem e se mobilizarem. Gente, é possível. A crise não foi nós que fizemos e não somos nós que vamos pagar. Nós temos direito ao reajuste salarial. Nós perdemos o nosso salário com a inflação. E a gente precisa, pelo menos, a reposição do que foi perdido com a inflação. Porque está na Constituição que o salário do trabalhador não pode ser reduzido. E o nosso está reduzido. Porque se a gente ganhava R$2.000 e dava para comprar tanto de alimento, pagar a escola, pagar o combustível da moto, e hoje não está dando, é porque o nosso salário teve uma redução do poder de compra.